Meus irmãos, a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo começa a tratar da questão dos dons espirituais. E, particularmente, o que os dons espirituais tinham a ver com o culto. Os dons espirituais como empregados e usados no culto da igreja de Corinto. Nós já vimos que do 11 até o 14, o tema geral é culto. São problemas relacionados ao culto. No capítulo 11, nós tivemos o problema das mulheres que queriam profetizar e orar no culto sem o véu, e vimos também a questão da celebração da ceia. A celebração da ceia. E agora temos mais um problema relacionado com o culto na igreja de Corinto, que é a maneira como os dons espirituais estavam sendo usados. E nós ainda vamos ver, são 3 capítulos a respeito dessa questão dos dons espirituais, 12, 13 e 14. Nós, então, ainda vamos ver muita coisa a respeito desse tema. Esse tema ele tem se tornado, nos últimos 100 anos, especialmente sensível no meio evangélico, depois do surgimento do movimento pentecostal no início do século passado, com o chamado Avivamento na Rua Azusa, em Los Angeles, através do ministério de um pastor chamado William Seymour. Então, o avivamento, assim chamado, da Rua Azusa, que deu início ao movimento pentecostal, era marcado por essa declaração de que Deus não havia cessado de trazer e dar dons espirituais à sua igreja e que todos os dons do Novo Testamento estavam disponíveis para nossos dias e que a igreja deveria lançar mão desses dons espirituais. Todos eles que estão no Novo Testamento estariam, então, disponíveis. E o movimento, que começou pequenininho, ele cresceu e hoje são milhões de pessoas no mundo todo que professam a fé pentecostal. E isso, naturalmente, levantou questionamentos e muita polêmica, porque também existem, igualmente, muitos cristãos que não têm tanta convicção a respeito de que exatamente todos os dons estão disponíveis hoje. E que Deus, embora Ele sempre é o mesmo, Ele nem sempre atua da mesma maneira na história da redenção. Que Ele se manifesta em determinados períodos de uma forma, o que não quer dizer que Ele vai adotar aquela forma sempre. A imutabilidade de Deus não quer dizer a mesmice de Deus. O fato de que Deus é imutável não quer dizer que Ele sempre age da mesma maneira em todas as épocas. Então, há 100 anos que a igreja discute a respeito dessa questão dos dons, particularmente línguas, profecias e milagres e curas. São esses 3 dons, em particular, que estão bem no centro dessa controvérsia que já dura 100 anos, e mesmo sendo presbiteriano, eu profetizo que ela não vai acabar nem tão cedo. Vai ter muita discussão ainda, gerações afora a respeito desse tema, porque a questão da experiência entra. Pessoas que tiveram alguma experiência que eles consideram desse tipo, relacionado com esses dons, têm muita dificuldade em, ao menos, ouvir o outro lado ou tentar outras explicações para aquilo que ela experimentou. Ela faz uma identificação direta com aquilo que a Bíblia está dizendo, e daí existe essa dificuldade toda. Mas o ponto importante é que a gente pode falar e discutir estas coisas como irmãos em Cristo, e essas coisas podem nos dividir em assuntos secundários como esses, mas não afetam os pontos essenciais da doutrina evangélica. Pentecostais e não pentecostais creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao 3º dia, que Ele está vivo e que Ele voltará. Então, professamos a mesma fé, somos irmãos. Por isso, a gente fica à vontade para discutir essas questões sem ter que mandar ninguém para o inferno, né? Como às vezes acontece. Nós não precisamos mandar quem pensa diferente para o inferno, pelo menos não nessa questão aqui. Muito bem. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Nós já vimos que a igreja de Corinto tinha um conceito errado de espiritualidade. Ela tinha desenvolvido a ideia de que as manifestações que aconteciam na igreja, particularmente línguas e também profecia, eram uma indicação de que a igreja era uma igreja espiritual. Como é que nós sabemos que Deus está entre nós? A igreja de Corinto dizia:
porque durante o culto nós temos línguas, temos profecias e outras manifestações extraordinárias. Isso é uma prova de que Deus está conosco. Mas ao mesmo tempo em que a igreja pensava assim, era uma igreja que tinha imoralidade, era uma igreja dividida, tinha 4 grupos dentro da igreja, era uma igreja que era dividida também em questões como liberdade cristã e a respeito do casamento. Era a igreja que tinha problemas graves no culto, inclusive na ceia. Nós vimos isso nas mensagens anteriores, a ponto de Paulo dizer, as reuniões de vocês são pior do que vocês não se de que se vocês não se reunissem. Não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Tinha um grupo lá que negava a ressurreição de Cristo. Como é que a gente pode conciliar isso? Então, para a gente entender o problema, a gente precisa dissociar espiritualidade de manifestação carismática. Pode haver manifestações carismáticas, tipo língua, profecia e milagres, sem que haja necessariamente santidade e espiritualidade. Judas fez todos os milagres que os demais apóstolos fizeram. Jesus disse que no dia do juízo, muitos iriam dizer: no teu nome expelimos demônios, no teu nome curamos enfermos, no teu nome fizemos maravilhas. E Jesus vai dizer: não sei quem são vocês. Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. A Bíblia está o tempo todo dizendo: cuidado com falsos profetas, eles fazem sinais e prodígios e podem inclusive enganar até os eleitos. O anticristo, segundo aos Tessalonicenses e no livro de Apocalipse, é dito que ele é capaz de fazer sinais e prodígios da mentira. O livro de Apocalipse fala de espíritos, de demônios, que são espíritos que operam sinais, e são demônios que operam sinais. A Bíblia toda nos adverte a não julgar ou não fazermos essa conexão entre manifestação de dons e espiritualidade. Não prova que Deus pode usar, tenha dúvida, senão não era dom espiritual. Mas não podemos fazer essa relação. É a única maneira de entender a igreja de Corinto, a quem Paulo diz no capítulo 3, vocês não são espirituais, vocês são carnais. Vocês são carnais. Apesar de ter toda aquela manifestação, Paulo nega a eles o status de uma igreja espiritual, apesar de tudo isso. Então, com base, esse era o problema da igreja de Corinto. E agora, no capítulo 12 em diante, Paulo começa a colocar alguns princípios para resolver os seguintes problemas. Durante o culto, a igreja de Corinto dava prioridade à manifestação desses dons. Quem falava em línguas ou quem profetizava tinha a prioridade. E esses dons eram quase que vistos como exclusivos. Outros dons não estavam recebendo a devida atenção. Havia comparações, havia a exaltação de uns sobre outros, e a coisa, uma vez que esse dom era aquele predileto dos coríntios, particularmente o dom de línguas, todo mundo queria falar línguas ao mesmo tempo, e não havia nem interpretação para que a igreja pudesse ser edificada. São estas coisas que o apóstolo Paulo, além disso, tinha profetas que estavam meio que fora de controle, dizendo um monte de coisa que vinha na cabeça, e Paulo, a gente vai ver aqui, dá uma regulada nos profetas também, que como eles se manifestavam na igreja de Corinto.